A mensagem desta noite vai ser muito importante e, antes de mais, vamos nos colocar nas mãos do Senhor e vamos pedir a sua bênção. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós compreendemos que somos totalmente impotentes para fazer face às forças do mal que querem impedir que a Tua palavra seja pregada, Senhor. Mas nós vimos mais uma vez pela fé diante de Ti e vimos suplicar que Tu nos venhas revestir de especial poder, venhas revestir-nos da Tua graça e nos venhas dar um espírito de discernimento para nós compreendermos este assunto tão importante que vamos estudar esta noite. Livra-nos de todo o mal, Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso coração. Te pedimos tudo e te agradecemos no santo e bendito nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Esta noite, amigos, nós vamos voltar ao livro de Gênesis e nós vamos rever alguns conceitos que já vimos, mas vamos depois conduzir a nossa reflexão para algo novo. Pois bem, venham comigo ao livro de Gênesis, no capítulo 2, e antes de lermos este versículo, que é em Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 16, eu gostaria de rever algo que nós aqui já vimos. Lembram-se que durante os 5 iniciais dias da criação, pois bem, o ser humano ainda não existia. E, portanto, nós podemos concluir com toda a autoridade que, portanto, Adão não viu nada daquilo que Deus criou. No 6º dia, Deus começou por criar os animais terrestres e, obviamente, que Adão também não viu. E, obviamente, que Adão também não viu Deus a criá-lo a ele próprio. E o que é ainda mais interessante é quando chegou o momento de Deus criar Eva, pois bem, Adão estava aqui, estava num sono profundo, nos diz as Escrituras. E, portanto, Adão não viu a criação de Eva. E, obviamente, que Eva também não se viu ela própria a criar. Ou seja, quando Deus se apresentou diante deles e fez aquela aliança matrimonial entre os dois, pois bem, certamente que nessa altura Deus lhe revelou que Ele era o seu Criador. Que era Ele que tinha criado todas as coisas. Mas tinham Adão e Eva alguma prova empírica, alguma prova científica, alguma prova, enfim, chamemos de histórica, filosófica, para acreditarem que Deus era o seu Criador? Não. Eles acreditaram que Deus era o seu Criador, porquê? Porque Deus lhes disse. Ou seja, eles acreditaram em Deus como Criador pela fé na sua palavra. E, nesse sentido, Adão e Eva não tinham uma vantagem superior àquela vantagem que nós temos hoje. Porque nós hoje igualmente acreditamos que Deus é o Criador de todas as coisas e o nosso Criador, como? Pela fé na sua palavra. Ora bem, qual foi a ordem positiva que Deus lhes deu depois de os ter criado? É agora que vamos ver então este texto em Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 16, onde lemos o seguinte: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Esta era a ordem positiva que Deus deu. Seguido de uma ordem negativa que vem no versículo 17. Vocês dirão, bom, mas nós já vimos isto muitas vezes. É verdade, mas hoje vamos ver um novo aspecto que tem que se basear e baseia-se aqui nesta grande verdade que vem aqui revelada. Versículo 17. Aqui está a ordem negativa. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Uma ordem positiva, podem comer de todas as árvores do jardim. Ordem negativa, há uma árvore que não podem comer. Pois bem, essa árvore, que é aqui designada como sendo a árvore do conhecimento do bem e do mal, em que sítio do jardim é que se encontrava? Lembram-se? Pois bem, vamos ver onde é que ela se encontrava. Em Gênesis, no capítulo 3 e nos versículos 2 e 3, lemos o seguinte: Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, é o que diz Gênesis 2,16, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Onde é que Eva disse à serpente que estava a árvore do conhecimento do bem e do mal? No meio do jardim. Eu quero que memorizem este aspecto. A árvore de que Adão e Eva foram proibidos de tocar encontrava-se onde? No meio do jardim. Este é um dado muito importante e que nós iremos desenvolver aqui esta noite. Ora bem, deixem-me fazer-vos a pergunta. Vocês acham que aquela árvore que Deus proibiu Adão e Eva de comerem era uma árvore que era diferente das outras árvores? Era talvez uma árvore que tinha um fruto envenenado? O que é que acham?
Acham que a árvore era diferente das outras árvores? Não, era uma árvore perfeitamente igual às outras. Pois bem, esta árvore tinha sido escolhida por Deus para testar a lealdade de Adão e Eva, para que Deus pudesse ver se realmente Adão e Eva confiavam nele e se queriam, nós já vimos isto, estamos a repetir, e se queriam realmente de coração, de livre vontade, obedecer àquilo que ele tinha dito. Pois bem, um outro dado muito importante é que foi Deus que escolheu esta árvore. Ou seja, Deus não deu a possibilidade a Adão e Eva de dizer assim, olhem, há uma árvore de todas as árvores que há no jardim que eu gostaria que vocês não comessem. Vocês, por favor, querem escolher qual seja essa árvore? Foi isso que Deus fez? Não foi isso que Deus fez. Deus escolheu. E, portanto, quando Deus lhes disse de todas as árvores do jardim podem comer, excepto daquela, Deus, Ele próprio, é que tinha determinado qual a árvore que eles não deveriam comer. Isto é importante, porque mostra aqui a soberania de Deus. É Ele que decide. Pois bem, Deus não deu então a Adão e Eva a opção de escolherem da árvore que eles não poderiam comer. Ele próprio escolheu uma árvore específica para que ele pudesse, através dessa ordem, pois bem, esperar que Adão e Eva pudessem obedecer a ele. E esta árvore, repito, encontrava-se no meio do jardim. E gostaria de enfatizar mais uma vez de que não encontramos nenhuma evidência na Bíblia de que esta árvore fosse diferente de qualquer outra árvore. Eu digo, a sua aparência, o tipo de fruto, certamente que haveria outras árvores idênticas. Não havia, portanto, qualquer característica desta árvore que a distinguisse de forma aparente de todas as outras árvores. O que é que fazia esta árvore diferente? É que Deus a tinha escolhido para Ele próprio. Foi Ele que escolheu, foi Ele que determinou que era aquela árvore. Ora bem, a pergunta que eu faço é, todas as árvores que havia no jardim do Éden pertenciam a Deus? Obviamente que sim. Venham comigo ver um texto muito importante, gosto muito deste texto, que está no Salmo 24 e logo no versículo 1. Pois bem, aqui, neste Salmo 24 e no versículo 1, temos aqui uma afirmação que é uma afirmação muito importante e que diz o seguinte: ao Senhor pertence o quê? Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Isto é verdade ainda hoje? Claro que é. Era verdade no tempo do Jardim do Éden? Evidente que sim. Então, todas as árvores pertenciam ao Senhor? Sim. Incluindo a árvore do conhecimento do bem e do mal? Evidente que sim. Porquê? Porque foi Ele que criou. Portanto, todas as coisas pertencem, portanto, ao Senhor, porque Ele é o Criador. Mas esta árvore do conhecimento do bem e do mal estava, por assim dizer, numa categoria especial. Repito, não porque ela fosse diferente na aparência de qualquer outra árvore, ela era diferente, estava numa categoria especial, porque Deus tinha escolhido especificamente aquela árvore e aquela árvore tinha-se constituído, não porque ela tivesse qualquer característica especial, ela tinha apenas este estatuto especial porque Deus tinha escolhido aquela árvore para servir de teste a Adão e Eva. Pois bem, Deus deu todas as outras árvores, conforme nós lemos em Gênesis 2,16, para que Adão e Eva pudessem fazer uso pessoal de todas as outras árvores. Mas daquela árvore ele disse, não, esta aqui não é para vós. Esta não é para vosso uso pessoal. Todas as outras são. Esta aqui não é para vosso uso pessoal. Esta é especial. Está claro este ponto? Não tem dúvidas sobre isto. Muito bem, vamos avançar. O que é que Satanás disse a Eva e, por conseguinte, através dela, ao seu marido, que eles se tornariam se comessem daquela árvore? Vocês sabem, mas vamos ver mais uma vez. Gênesis capítulo 3 e versículo 5. Em Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 5, nós lemos o seguinte: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, dele do fruto, dessa árvore especial, se vos abrirão os olhos e como quê? Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Já agora um detalhe que eu nunca referi até aqui. Sabem que aqui a palavra Deus é a mesma palavra hebraica que está em Gênesis 1:1? Em Gênesis 1, quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Sabem qual é a palavra que está no original hebraico? A palavra Elohim.
E já agora, deixem-me dizer-vos que esta palavra Elohim, creio que já referi isso, mas vou referir mais uma vez, todas as palavras no hebraico que terminam em him são plural. Ou seja, o sufixo him quer dizer plural. Por exemplo, Nevi, profeta, Nevihim, profetas. Elohim, o que é que quer dizer? Que é um Deus plural. Será que isto significa alguma coisa? Evidente que sim, porque a Bíblia apresenta Deus como sendo um só, mas é um só em unidade funcional. Mas é uma divindade composta por 3 pessoas. É assim que nós acreditamos, porque é isso que a Bíblia afirma. Pois bem, este Elohim, que vem mencionado em Gênesis 1:1, é a mesma palavra que vem aqui mencionado em Gênesis 3:5. O que é que isto quer dizer? Que Satanás não estava a tentar a Eva dizendo, olhem, vocês podem ser um tipo de deuses. Não, o que ele disse é, vós sereis como Deus é. Deus, o próprio Deus é Elohim. Pois bem, então, esta árvore era, por assim dizer, um teste para que Adão e Eva pudessem reconhecer que Deus era o seu Criador. E através desse reconhecimento pudessem obedecer a esse mesmo Criador. Pois bem, Satanás sabia que a única forma pela qual ele poderia levar Adão e Eva a desonrarem, a desobedecerem ao seu Criador, era levá-los a comer precisamente daquela árvore que Deus tinha dito que não deveriam comer. Isto é claro nas nossas mentes, não é? Eu estou a partir do óbvio para depois nós avançarmos para algo que pode não ser assim tão óbvio, pelo menos à compreensão de alguns, mas que é igualmente, mas estamos a partir de algo que é óbvio. Ou seja, Deus então proibiu que Adão e Eva usassem a árvore que Deus tinha reservado para ele próprio. Eles podiam servir-se de todas as outras árvores, menos daquela. Ora bem, que tipo de desculpa é que Eva deu a Deus quando Deus a confrontou e lhe perguntou se ela tinha feito, porque que ela tinha feito aquilo? Venham comigo, já vimos esse texto, vamos ver novamente, em Gênesis no capítulo 3 e no versículo 13, disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Estava Deus aqui a pedir contas a Eva daquilo que ela tinha feito? Absolutamente. E agora reparem na resposta que a mulher deu. Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Portanto, aqui houve claramente um engano. E eu gostaria de chamar a vossa atenção para o seguinte. Já aqui falámos, mas eu gostaria de poder chamar mais uma vez a vossa atenção para o seguinte. A melhor forma que Satanás tem de enganar é fazendo com que os seus enganos se pareçam quê? Se pareçam verdade. Já aqui falámos numa palestra sobre o genuíno e a contrafação. Pois bem, a contrafação, para poder enganar, tem que ser o quê? Tem que ser o mais perto de quê? Da verdade. Então aqui, Satanás, se Eva diz que ele enganou, ele deve ter enganado, portanto, de uma forma muito subtil. E realmente foi isso que aconteceu. Ora bem, qual era a pena para a transgressão desta clara ordem que Deus tinha dado a Adão e Eva? Pois bem, a pena era que, se eles comessem desta árvore do conhecimento do bem e do mal, o que é que deveria acontecer? O que iria acontecer é que eles iriam o quê? Iriam morrer. Bom, Satanás disse que não iriam morrer. Vamos ver em Gênesis 2,17. Deus tinha dito claramente, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bom, sabem que a nossa tradução diz certamente morrerás. Mas o original hebraico revela de uma forma muito enfática e de uma forma que até nos poderá fazer rir. Diz assim, morrerás de uma morte. Bom, não sei como é que nós podemos morrer de outra coisa, a não ser da morte. Mas isto é uma linguagem enfática para mostrar que não havia dúvidas, não havia volta a dar. No dia em que eles desobedecessem daquela ordem explícita que Deus lhes tinha dado, eles iriam morrer de uma morte, ou seja, iriam morrer certamente. É isso que a tradução nos diz e está bem traduzido. Ora bem, eu pergunto, nós temos alguma prova hoje em dia, alguma prova empírica, alguma prova científica de que foi Deus que criou todas as coisas? Nós não temos. Venham comigo ver um texto que está em Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 3, onde o apóstolo São Paulo revela qual a razão pela qual nós podemos acreditar que Deus é o Criador. Venham comigo ver em Hebreus, no capítulo 11,
Hebreus capítulo 11 e no versículo 3 diz o seguinte: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Como é que nós entendemos isto? Pela fé. Não é por provas científicas, não é por provas empíricas, é pela fé. Diz aqui, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Temos alguma desvantagem em relação a Adão e Eva? Conforme eu já perguntei, não temos desvantagem, nem vantagem. Adão e Eva acreditaram que Deus era o seu Criador porque Deus lhes disse que assim era. Nós hoje acreditamos que Deus é o Criador porque Deus nos diz pela sua palavra e acreditamos na sua palavra pela fé, como diz o apóstolo São Paulo. Agora, qual é a ordem positiva que Deus nos deu no quarto mandamento? Vamos voltar a nossa atenção para o livro de Êxodo, capítulo 20, onde nós temos os 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20 e nos versículos 8 e 9. Pois bem, nós aqui lemos o seguinte: lembra do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Pois bem, eu pergunto, da mesma forma que Deus no Jardim do Éden tinha dado todas as árvores para o uso pessoal de Adão e Eva, quantos dias Ele deu para o nosso uso pessoal? Quantos dias? 6 dias. Mas em relação ao sétimo dia, o que é que o Senhor fez desse dia? Reservou Ele para Ele próprio? Absolutamente. Estão a ver aqui que há aqui uma semelhança, ou seja, nós podemos retirar uma lição daquela árvore proibida, daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, e daí retirarmos uma lição da mais crucial importância para nós? Pois bem, assim como Deus, eu vou repetir a ideia, assim como Deus deu todas as árvores do jardim para uso e benefício pessoal do ser humano, mas reservou uma para ele próprio, dizendo que aquela árvore não era para uso pessoal, da mesma maneira, Deus reservou 6 dias para o ser humano poder utilizar para seu benefício pessoal, mas houve um dia que ele reservou exclusivamente para ele próprio. Agora eu pergunto, da mesma forma que não havia diferença nenhuma entre aquela árvore do conhecimento do bem e do mal na aparência em relação às outras árvores, tem o sétimo dia, na sua aparência, alguma diferença dos outros 6 dias da semana? Tem alguma diferença aparente? Não. O sétimo dia da semana, o sábado, tem 24 horas, como qualquer outro dia? Tem. O sol nasce e o sol põe-se, tal e qual como nos outros dias. Nós vamos para a cama dormir no dia de sábado, como dormimos nos outros dias, na parte escura do dia. Há alguma diferença aparente? O que é que faz deste dia um dia especial dos outros? É alguma coisa que surge na aparência dele? Não. O que é que fazia daquela árvore uma árvore especial em relação às outras? Alguma coisa que era aparente, que era diferente, que havia naquela árvore que não havia nas outras? Não. A única diferença daquela árvore, a razão pela qual aquela árvore era especial, é porque Deus a tinha feito especial. Da mesma maneira, o sábado, o sétimo dia, não tem nenhuma diferença em relação aos outros dias, mas é um dia especial. E por que razão é um dia especial? Porque Deus fez esse dia e só esse um dia especial. Está claro este ponto? Pois bem, nós temos 6 dias então para uso pessoal. Mas, reparem o que é que diz o versículo 10, aqui em Êxodo 20, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. E agora reparem na razão. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Qual foi a razão pela qual este dia foi então reservado à parte? Pois bem, este dia era reservado à parte para servir de memorial de que Deus é o Criador. Ou seja, a forma de nós nos podermos recordar de que Deus é o Criador de todas as coisas. E para não nos esquecermos dessa verdade que entendemos pela fé, o sábado foi designado para ser esse lembrete semanal. Esse lembrete de que, pois bem, aquele dia é um dia especial. E pensem nisto. Durante os 6 dias que nos foram designados para nós, nós entramos em contacto com as coisas que Deus criou. E durante esses 6 dias, nós
lidamos com as coisas que Deus criou. Nós usamos as coisas que Deus criou, também para o nosso benefício. Pois bem, durante os 6 dias, nós usamos as coisas que Deus criou. No 7º dia, nós somos chamados a nos lembrarmos do Deus das coisas. Nós somos lembrados a parar para nós estarmos numa comunhão especial com o Deus Criador, para nos lembrarmos que Ele é o Criador. Aliás, deixem-me dizer-vos que a única razão que é dada na Bíblia para nós adorarmos Deus qual é? É que Ele é o Criador. Foi Ele que nos fez. E agora eu pergunto, vocês acham que Satanás tem gosto em que nós adoremos a Deus? Porquê? Porque Ele quer que as pessoas adorem a quem? Adorem a Ele. Lembram-se da tentação as tentações a que Jesus foi submetido pelo diabo? Numa das tentações, na última, o que é que o diabo lhe sugeriu? Olha, eu vou-te dar tudo isto. Não vale a pena tu passares pelo sacrifício que tu estás a pensar passar. Isso é muito doloroso para ti. Tu tens de fazer um grande sacrifício. Olha, todos os reinos deste mundo e a sua glória foram dados a mim. Ele aí estava certo. Adão deu, como eu já disse, de mão beijada. Agora o Satanás diz ao Senhor, e eu agora dou a quem quero. Mas para eu te dar isto há uma condição. Que tu, prostrado o quê? Me adores. O que é que Satanás quer? Quer que os seres humanos adorem a Deus? Não querem que o adorem a Ele. E a melhor forma de nós podermos adorar a Deus, ou melhor, a melhor motivação que nós podemos ter para adorar a Deus, qual é? É nos lembrarmos que Ele, Deus, é o quê? É o nosso Criador. Então vocês acham que seria intenção de Satanás fazer diminuir a ideia ou o conceito de que Deus é o Criador? Absolutamente, porque Ele sabe que quando as pessoas deixam de acreditar em Deus como Criador, vão deixar de quê? Vão deixar de o adorar. Isto é uma guerra entre dois senhores. Deus merece ser adorado porque Ele é o Criador, é o verdadeiro Criador, não há outro. Mas como Satanás quer que a adoração que as criaturas de Deus deem a Ele seja dada a Ele, então ele quer eliminar da mente das pessoas a ideia de que Deus é o Criador. E qual é a melhor forma de fazer isso? A melhor forma de fazer isso é eliminar ou dar cabo do memorial da criação que nos lembra que Deus é o Criador de todas as coisas. Vocês acompanharam este meu raciocínio? Quando ele consegue destruir esse memorial da criação e do Criador, ele tem êxito em que as pessoas deixem de acreditar em Deus como Criador. E quando as pessoas deixam de acreditar em Deus como Criador, vão deixar de o adorar. E ao deixarem de adorar a Deus, sabem uma coisa? Há uma lei mesmo que existe na física, que diz que não há espaços vazios. Um espaço tem de estar sempre ocupado de alguma coisa. Vocês dizem, então, mas este espaço aqui desta sala está vazio. Não está cheio de ar. Tem alguma coisa sempre. Quando o nosso coração fica vazio do louvor e da adoração que nós devemos ao Criador, sabem uma coisa? Esse espaço não fica vazio, é preenchido. E é preenchido, sabem como? É preenchido através de formas de culto em que nós adoramos várias coisas, menos a Deus. E sabem, quando nós adoramos várias coisas menos a Deus, indiretamente estamos a adorar a quem? Estamos a adorar a Satanás? Esta é uma verdade. Bom, vamos avançar no nosso estudo. Ora bem, eu pergunto, onde é que vocês acham que o 4º mandamento, este mandamento que faz lembrar do sábado, está relativamente aos 10 mandamentos? Onde é que ele está? Está onde? Está no meio da lei. Interessante este pormenor. Onde é que estava a árvore que servia de teste para a obediência de Adão e Eva? No meio do jardim. Onde é que está o mandamento que serve de teste da nossa obediência ao nosso Criador? No meio da lei. E a propósito, sabem que o 4º mandamento é o único mandamento que tem 3 elementos que nenhum outro mandamento tem. E esses 3 elementos são o nome do legislador, a sua função oficial e o território sobre o qual esse legislador exerce o seu domínio. De todos os 10 mandamentos, é apenas o 4º mandamento que contém estes 3 elementos. Ele refere-se identifica, portanto, Deus pelo seu nome, o Senhor, indica o seu título, que é o Criador dos céus, da terra e do mar e tudo o que neles há, e o seu território, que é exatamente, portanto, os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Ou seja, identifica estes 3 elementos de Deus como Criador. O seu nome,
que é o Deus, o Senhor, a sua função, o seu título, Criador, e o seu território, os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Sabem que, de acordo com o próprio Deus, o que é que está no centro da aliança? Sabe o que é que significa uma aliança? Uma aliança significa, portanto, um compromisso que duas partes têm uma com a outra. Por exemplo, quando se fala da aliança matrimonial, da aliança do casamento, o que é isso senão um compromisso mútuo entre duas pessoas? O que é que as pessoas que fazem ou que partem para uma aliança matrimonial estão a dizer? Estão a dizer que fazem um contrato, permitam-me essa expressão, eu gosto mais da palavra aliança, portanto fazem uma aliança com essa pessoa. E ao fazerem essa aliança estão a dizer que aquela pessoa passou a ser a sua pessoa especial. Ou seja, quando eu fiz a aliança com a minha mulher no casamento, estava através desse ato a dizer que a partir daquele momento ela era a minha esposa e todas as demais mulheres estavam excluídas dessa categoria. Quando nós fazemos uma aliança com Deus, estamos a dizer que Ele é o nosso Deus, aquele a quem nós adoramos, e excluímos todos os outros deuses. E sabem, segundo o próprio Deus, o que é que está precisamente no centro dessa aliança? Venham comigo ver um texto que está em Deuteronômio capítulo 4 e versículo 13. Deuteronômio capítulo 4 e versículo 13. Reparem bem o que é que aí nós encontramos de forma muito clara, muito explícita. Deuteronômio capítulo 4 e versículo 13. Diz assim: Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu. E agora repare o que é que diz logo a seguir. O quê? Os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Viram aqui o que é que está neste versículo? A sua aliança. E depois diz, os 10 mandamentos. Qual é a aliança que Deus Ele próprio estabeleceu com o seu povo? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, portanto, são a aliança que Deus estabeleceu com o seu povo. Ora bem, em quantos lados das tábuas onde foram escritos os mandamentos estavam eles escritos? Venham ver comigo Êxodo capítulo 32, Êxodo capítulo 32, versículos 15 e 16. Êxodo capítulo 32 e versículos 15 e 16. Diz assim: E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho. Quantas tábuas eram? 2. Com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambas as bandas. De uma e de outra banda estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. É interessante este pormenor. As tábuas estavam escritas de um e do outro lado. Sabem que foram feitas descobertas arqueológicas, nomeadamente numa cidade em Canaã, a cidade de Ugarite, e essas descobertas teológicas revelaram placas de argila. E sabem que essas placas de argila estavam precisamente escritas de um lado e do outro. E um outro dado muito interessante é que muitas dessas tábuas, para além de estarem escritas de um lado e do outro, no meio de um dos lados havia o selo do legislador. Ou seja, algumas dessas tábuas eram leis que eram dadas por governantes e no meio dessas tábuas estava lá o selo do legislador. É interessante porque é isso que encontramos exatamente na lei de Deus. Portanto, o selo de autenticidade no meio, portanto, dessa tábua continha o nome, o título e o território sobre o qual esse rei governava. Isto em tábuas de argila que foram encontradas. Ou seja, Deus usou este método, ou melhor, provavelmente os reis é que usaram o mesmo método que Deus usou, e não o contrário. E nas tábuas da lei, que contém os 10 mandamentos, nós encontramos precisamente o 4º mandamento, que está no meio da lei, e ao estar no meio da lei, dá o nome do legislador, dá o seu título e dá o território, ou menciona o território sobre o qual esse legislador governa. Ora bem, lembram-se de eu vos ter dito que em relação àquela árvore especial, Deus é que a escolheu? Sim ou não? Lembram-se? Não foi Deus que pediu a Adão e Eva que escolhessem, Deus escolheu. Em relação ao dia que o ser humano deve repousar, quem é que escolheu? Foi Deus que escolheu. Reparem que o 4º mandamento não diz, por exemplo, que nós devemos, por exemplo,
lembrar de guardar um dia em 7. Não diz, por exemplo, que nós devemos lembrar de guardar a cada 7 dias um dia. E muito menos diz só, lembrem-se de descansar. Não, o quarto mandamento é muito específico ao dizer que o sábado é o 7º dia da semana. E já agora venham ver um outro texto também no livro de Êxodo, no capítulo 16, mostrando que foi Deus que deu esse dia. Êxodo, capítulo 16 e no versículo 29. Reparem o que aí é dito. Êxodo, capítulo 16 e versículo 29. Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Está claro este texto? Quem é que deu o sábado? Não foi escolha humana, foi Deus que deu. Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Por isso Ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias, cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Foi Deus que escolheu o sábado. E, portanto, Deus não disse, repito, que nós devemos escolher um dia em 7. Não, Deus disse que nós devemos repousar no dia que Ele escolheu. E esse dia é o sábado do 7º dia. Pois bem, uma outra pergunta. Já aqui falei, mas vamos falar novamente. Há alguma razão astronómica, por exemplo, para o ciclo semanal? Para o ciclo de 7 dias? Nós encontramos uma razão astronómica para o ano, que é o tempo que a Terra demora a fazer uma revolução à volta do Sol. Nós encontramos uma razão astronómica também para o mês, que é tecnicamente o tempo que a Lua demora a fazer uma revolução em volta do planeta Terra. Nós encontramos uma razão astronómica para o dia, é o tempo que o planeta demora a dar, portanto, a fazer uma rotação sobre o seu próprio eixo imaginário, claro. Mas há alguma explicação astronómica para a semana? Absolutamente nenhuma. De onde é que nos vem então a semana? Do início da criação. Pois bem, vamos ir novamente a Êxodo capítulo 20 e deixem-me ler mais uma vez o versículo 11. Êxodo 20, 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Claramente o sábado é um memorial da criação. Claramente, reparem, assim como aquela árvore especial era para que Adão e Eva pudessem saber que Deus é soberano, que Deus, portanto, decide e, portanto, era um sinal que estava ali no meio do jardim de que eles deveriam obedecer à palavra de Deus. Da mesma forma, o sábado é um mandamento que está no meio da lei de Deus para que o ser humano se possa recordar que Deus é soberano e que nós devemos adorar a Deus como nosso Criador. Quando nós guardamos o sábado, a quem é que nós estamos a reconhecer como sendo o nosso Deus? Venham ver um texto em Ezequiel no capítulo 20 e no versículo 20. Ezequiel capítulo 20 e versículo 20. Ezequiel capítulo 20 e no versículo 20. Pois bem, nós aqui lemos o seguinte: santificai os meus sábados, reparem, os sábados de quem? Os sábados da humanidade? Não, os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, qual é uma forma de nós sabermos que o Senhor é o nosso Deus? Através de quê? Através de nós santificarmos os sábados. Já agora, sabem o que é que a palavra santificar quer dizer? Santificar quer dizer pôr de parte, pôr de lado, exatamente. Muitas vezes nós temos uma noção mais filosófica, talvez. Santificar significa pôr de parte, pôr de lado. O que é que isso significa? Santificai os meus sábados. O que é que devemos então, como é que podemos então ler esta frase, santificai os meus sábados? Pondo de parte o sábado. O sábado não é um dia para vós. Os outros 6 dias são, mas o sábado não. Esse é um dia à parte dos outros. E nesse dia à parte, pois bem, aquilo que eu quero de vós é outra coisa. Santificai os meus sábados. E se vós fizerdes isso, puserdes os sábados de parte ou à parte, então vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Já repararam na ligação? Sabem porque é que muitas pessoas hoje não reconhecem que Deus é Deus e que Deus é o Criador? Porquê? Porque não santificam o sábado, não põem o sábado de parte. Fazem do sábado um dia igual a qualquer outro. Então esquecem-se de Deus como Criador.
Eu já aqui vou referir e volto a referir a razão principal, eu acredito piamente, pela qual muitas denominações que se dizem cristãs hoje, pois bem, acreditam, por exemplo, na teoria da evolução, é porque não põem o sábado de parte. Ao não colocarmos o sábado de parte, que é o memorial da criação e do Criador, deixam de saber, portanto, deixam de reconhecer Deus como Criador. E se deixam de reconhecer Deus como Criador, automaticamente a sua mente está aberta a acreditarem em todos os erros, em todas as falsidades. Ora bem, vamos a Isaías, agora capítulo 14, e vamos recordar um texto que nós também já aqui vimos, Isaías, capítulo 14, para lermos quais eram as aspirações, ou quais foram as aspirações que estiveram no coração de Satanás quando ele se rebelou contra Deus. Isaías, no capítulo 14 e também no versículo 14, lemos o seguinte, que ele dizia no seu coração, dizia assim, tu dizias no teu coração, vamos ler o versículo 13 também, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus eu exaltarei o meu trono, e no monte da congregação eu me assentarei nas extremidades do norte. Eu subirei acima das mais altas nuvens e eu serei quê? Serei semelhante ao Altíssimo. Eu pergunto, se foi a intenção de Satanás ser semelhante ao Altíssimo, o que é que isso significa? Queria Satanás usurpar, nomeadamente, o título e a função de Deus como Criador? Absolutamente. Porque se Deus é o Criador, conforme nós acabámos de ver, e se Satanás queria ser como Deus, então ele queria se colocar aonde? No lugar do Criador. Então, qualquer coisa que faça recordar aos homens que Deus é o Criador e que os motive, por conseguinte, a adorarem o Criador, Satanás detesta. E detesta porquê? Como nós já vimos, ele quer colocar-se no lugar de Deus e quer ser adorado como se ele fosse Deus. A criatura a querer ser adorada como o Criador. Isto é ridículo, mas foi o que aconteceu no coração de Satanás. Podem vocês agora compreender por que razão é que o sábado, ao longo da história, tem sido tão atacado? Quem é que está por detrás? Satanás está por detrás. Reparem, quando nós estudamos a história do Antigo Testamento, nós encontramos que em vários momentos da história do povo de Israel, o sábado foi desrespeitado. Quem é que vocês acham que estava por detrás? Satanás estava por detrás. Para quê? Para que o povo, ao esquecer do sábado, esquecesse de quem? Esquecesse daquele que o sábado faz lembrar, ou seja, do Deus Criador. E ao esquecerem do Deus Criador, o deixassem de quê? De o adorar. Ao deixarem de o adorar, estava a porta aberta para eles adorarem a Ele. Estão a ver esta guerra que há entre estes dois grandes senhores? Bom, na realidade só há um senhor. É Deus. Satanás não é senhor. Embora a Bíblia lhe chame também um senhor. Mas é um senhor de categoria muito inferior. Por exemplo, no tempo da primeira vinda de Cristo, durante, portanto, a história de Israel, Satanás conseguiu fazer com que várias vezes o povo, portanto, deixasse de observar este santo dia. No tempo de Cristo, tinha acontecido uma outra coisa, mas que terminava no mesmo. Ou seja, por um lado, Satanás tinha levado o povo a desrespeitar o sábado. No tempo de Cristo, os líderes religiosos, aparentemente no desejo de fazerem do sábado um dia muito especial, tinham completamente distorcido o significado do sábado. E um erro em que muitos cristãos hoje caem, quando analisam o comportamento de Jesus face ao sábado, dizem que Jesus não observou o sábado. Deixem-me dizer-vos claramente, amigos, o que Cristo não fez foi observar o sábado conforme os líderes religiosos do seu tempo observavam. Porque o sábado tinha sido completamente distorcido, ou seja, o seu significado tinha sido distorcido. E eu pergunto, distorcido por quem? Não é difícil imaginar, mais uma vez, quem é que está por detrás? É o do costume, não é, irmão? É o do costume. Jesus não quebrou o sábado. Se Jesus tivesse quebrado o sábado, e porque o sábado é um dos 10 mandamentos, Jesus era o quê? Jesus tinha pecado e tinha se tornado um pecador. E se Jesus fosse pecador, ele próprio necessitava de um Salvador. Aquilo que Jesus fez foi pôr de parte as exigências judaicas, farisaicas do sábado. E sabem, assim como Satanás conseguiu no tempo do antigo Israel levar o povo a não observar o sábado, levou os dirigentes religiosos do tempo de Jesus a distorcer o significado do sábado, imaginem o que é que ele procura fazer hoje.
Pois bem, na maior parte da cristandade, aqueles que são professos cristãos esquecem-se completamente deste dia. Quem é que vocês acham que está por detrás? Não há dúvidas. Qual é o dia genuíno que Deus instituiu no início? Vamos ler um texto que ainda não lemos hoje, mas já lemos noutras palestras, Gênesis capítulo 2 e versículo 3. Gênesis capítulo 2 e versículo 3. Em que lemos assim: E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Lembram-se daquela palestra em que nós falámos do real, do genuíno e da contrafação? Amigos, para tudo aquilo que Deus cria, Satanás cria uma contrafação. Se o dia original ou o dia genuíno de repouso que Deus instituiu no início foi o sábado, seria de esperar que ao longo da história Satanás encontrasse um outro dia para que esse dia pudesse ser o dia contrafeito e que ele apresentasse então como estando no lugar do genuíno? Absolutamente. E agora reparem, deveríamos nós então esperar que essa contrafação aparecesse? E agora eu pergunto, para ele poder ter êxito em levar as pessoas a adorar esse dia contrafeito, nada melhor, sabem o quê? Do que levar as pessoas a acreditar que há uma boa razão para observar esse dia. Que há uma boa razão para honrar a Deus. Qual é esse dia contrafeito que o diabo inventou ao longo da história? Foi o domingo? E qual é a razão que supostamente portanto, leva as pessoas a acreditar que ao honrar esse dia estão a honrar a Deus? A razão é dizer que os cristãos são supostos honrar o domingo porque foi nesse dia que Jesus ressuscitou. E aí está dada a prova de que esse dia realmente merece ser um dia considerado. Estão a ver como é que Satanás encontrou a contrafação? O domingo não foi o dia original de repouso. Em nenhuma parte das Escrituras nós encontramos que Deus mudou o dia de repouso. Bom, se Deus mudasse o dia de repouso, tinha que mudar a sua lei. E uma vez que a lei é reflexo do seu caráter, então isso significava que então o caráter de Deus mudou. Mas a Bíblia diz que Deus não muda. Então, se Deus não muda, a lei que é o reflexo do seu caráter também não pode mudar. Isto é óbvio, não é? É mais do que óbvio. O domingo é o dia contrafeito de Satanás. Bom, eu pergunto, é o sábado realmente melhor na aparência do que qualquer outro dia? Já vimos isso, não é? Qual é o verdadeiro assunto que está, digamos, envolvido na observância deste dia que Deus especificou? Sabem qual é? É a obediência. A obediência à palavra de Deus. O que é que estava envolvido naquela ordem que Deus tinha dado a Adão e Eva no início? Era a obediência à palavra de Deus. O que é que está envolvido na questão do sábado? É, sobretudo, a obediência à palavra de Deus. O sábado, de per si, não é melhor do que outro dia. O assunto principal na observância do sábado não é que ele seja um dia diferente de qualquer outro dia. O sábado é um dia especial, está numa categoria especial, porque Deus, Ele próprio, na sua omnisciência, o designou como tal. Nós não observamos o sábado porque o sábado é um dia mais bonito que qualquer outro dia. Nós observamos o sábado porque Deus disse. E nós vivemos por toda a palavra que sai da boca de Deus e não por aquilo que homens possam dizer. Tal como Jesus respondeu a Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas quê? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando a serpente, tentando enganar Eva e conseguiu ter esse objetivo, lhe propôs que ela devia comer do fruto que Deus tinha dito para não comer, Eva poderia ter dito à serpente dizendo, olha, sabes, este fruto realmente parece ser um fruto delicioso, ele é bonito na aparência, ele cheira muito bem, esta árvore é bonita na aparência, mas há um problema. E o problema é que Deus disse, não comereis deste fruto. Meus amigos, qual é a única razão? Hoje em dia, não sei se já notaram, existe cada vez mais movimentos que se levantam em vários países, mesmo aqui na Europa, para que haja um dia semanal de repouso. É necessário um dia semanal de repouso? Claro que é.
Se não fosse Deus, não tinha criado um dia inicial. Agora, qualquer dia serve? Bom, para repousar, eventualmente sim. Mas o dia de repouso é só para nós repousarmos das nossas fadigas? Não, é um dia para comunhão com o Criador. Lembram-se de eu vos ter dito que no início, quando Deus criou Adão e Eva, o primeiro dia completo que eles viveram, qual foi? O dia de sábado. Eles estavam muito cansados, não estavam? Deus também estava cansado. A Bíblia diz que Deus não se cansa. Então eu pergunto, se Deus não estava cansado, porque não se cansa, e se Adão não estava cansado, e se Eva não estava cansado, porquê que o primeiro dia total, completo que eles viveram foi um dia de repouso? Há certamente um aspecto muito mais importante no dia de repouso do que meramente o repouso, o descanso. E esse aspecto mais importante desse dia tem a ver com a nossa comunhão especial com o nosso Criador. E nós só podemos comungar com o nosso Criador no dia em que Ele estabeleceu, não em outro dia qualquer. Eu estou a favor do movimento de que diz que é necessário um dia. Mas esse dia não pode ser um dia qualquer. Esse dia tem que ser o sábado e não pode ser outro. E qualquer tentativa para fazer do domingo, que é o caso, um dia de repouso, é uma tentativa que não tem a aprovação de Deus. E o problema é esse. Deus disse que o domingo é um dia comum. E eu não posso fazer de um dia comum um dia especial. Porque aí estou a ir contra quem? Estou a ir contra Deus. Está claro este aspecto? Isto é tão simples. Mas aqui se revela o quê? A obediência, a fidelidade ou não à palavra de Deus. Venham ver comigo outro aspecto. Qual era a penalidade para a violação do sábado? Venham ver comigo um texto em Êxodo, no capítulo 31 e no versículo 15. Êxodo, capítulo 31 e versículo 15. Aqui neste texto nós encontramos o seguinte, Êxodo, capítulo 31 e no versículo 15. Diz assim: 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra morrerá. Alguns dizem hoje, estão a ver, o sábado não é mais válido, porque se o sábado fosse válido, então hoje tínhamos que dar a pena de morte àqueles que violam o sábado. Eu pergunto, nos tempos do Antigo Testamento, qual era a pena por violação do 7º mandamento, diz não adulterarás? Qual era a pena? A morte. Então eu suponho, porque hoje não pomos os adúlteros à morte, então hoje é permitido adulterar, não há problema nenhum. É uma falácia esse argumento, que diz que porque hoje não colocamos as pessoas que transgridem o sábado à morte, então o sábado não é mais válido. Então, nesse caso, porque não condenamos à morte as pessoas que adulteram, então isso quer dizer que hoje o mandamento do adultério não mais é válido. Tem algum sentido? E deixa-me dizer-vos isto. Nos tempos do Antigo Testamento, em que o povo era dirigido por Deus diretamente, ou seja, era uma teocracia, quando havia alguém que de forma rebelde transgredia o sábado, essa pessoa devia ser condenada à morte. E vou-vos dizer uma coisa. Hoje, aqueles que transgridem o mandamento do sábado podem não morrer logo. Mas se, com conhecimento de causa, continuam a desprezar o sábado, sabem qual vai ser o resultado? Vai ser a morte eterna. Mudou alguma coisa? Não mudou nada. De acordo com o apóstolo Paulo, quem é a semente de Abraão hoje? Já vimos esse texto, vamos ver novamente. Gálatas, capítulo 3 e versículo 29. Gálatas, capítulo 3 e versículo 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Se nós somos de Cristo, somos quê? Descendência de Abraão. Como é que a Bíblia designa aqueles que são descendentes de Abraão? De israelitas. Quem são então os verdadeiros israelitas, conforme já vimos? Os verdadeiros israelitas são aqueles que, como Abraão, aceitam Deus como seu Salvador e como seu Senhor. Esses são os verdadeiros israelitas. Esses são os verdadeiros descendentes de Abraão. E para os israelitas, qual é o sinal perpétuo que Deus deu? Pois bem, estávamos lá em Êxodo 31, que diz que o sábado é um sinal perpétuo entre Deus e o seu povo. Qual vai ser o ponto do grande conflito final? Nós ontem vimos que quais são os poderes que Satanás se servirá para com eles lançar a última peleja contra o povo de Deus. Lembram-se? Apocalipse 12:17, o que é que diz? Lembram-se o que é que diz esse texto? Vamos vê-lo novamente. Apocalipse 12:17.
Apocalipse 12:17 diz: irou-se o dragão contra a mulher. E quando é que isto é mencionado? Após aquele momento em que a terra socorreu a mulher. Agora, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Lembra-se que ontem terminámos a conferência perguntando quais são os métodos ou os instrumentos que Satanás se utiliza para levar a êxito esta sua ira contra o restante da sua descendência. Pois bem, os dois grandes instrumentos que utiliza são as duas bestas que vêm mencionadas logo a seguir no capítulo 13. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Que nós identificamos quem são. A besta que sobe do mar, o papado católico romano, e a besta que sobe da terra, os Estados Unidos da América. E em especial, conforme nós iremos ver amanhã, a parte religiosa dessa nação. E como a parte religiosa dessa nação é tradicionalmente o protestantismo, isso significa que estes dois grandes poderes, o catolicismo e o protestantismo americano, se vão aliar e vão ser um instrumento nas mãos de Satanás para lançar a última guerra contra o resto da semente. E como é que o resto da semente é identificado? Como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Eu pergunto, se o diabo lança a sua fúria contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus, o que é que vocês acham que acontece àqueles que são usados por Satanás para lançar a guerra contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus? Guardam eles os mandamentos de Deus também? Se guardassem, não faziam guerra. Identificavam-se. Então, mas tu guardas os mandamentos, eu guardo os mandamentos, porque é que lutamos um contra o outro? Eles lançam a guerra contra os que guardam os mandamentos porque eles não os guardam. E qual é o mandamento dos 10 que católicos e protestantes não guardam? É o sábado. Então agora aqui a compreender porque é que o sábado é crucial neste grande conflito final. Porque é o sábado e não nenhum outro mandamento, porque em relação aos outros mandamentos, eles dizem, são todos válidos. Bom, os católicos não gostam muito do segundo, mas os protestantes aceitam o segundo. E se perguntarem a um protestante, então, mas... Porque eles dizem, e já ouvi isto dezenas de vezes, para não dizer centenas, que quando Jesus morreu na cruz, crucificou a lei na cruz. E depois eu pergunto, mas então se a lei foi crucificada, então hoje é possível matar? Não. É possível adulterar? Não, nem pensar. É possível mentir? Não, também não, nem pensar. Então é possível termos outros deuses diante? Não. Podemos cobiçar? Também não. Podemos violar o sábado? Sim. It's 18 hours. Sejamos coerentes, amigos. A Bíblia diz em Tiago capítulo 2 que aquele que guarda toda a lei, mas que tropeça num só ponto, é culpado de todos. E a Bíblia afirma também, em 1 de João, no capítulo 2 e no versículo 4, aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é que é mentiroso e nele não está a verdade. Estão a ver que o sábado vai ser o ponto de controvérsia no último grande conflito? Porque aqueles que vão ser usados por Satanás odeia o sábado. E odeia o sábado porquê? Odeia o sábado porque o sábado nos faz lembrar do nosso Criador. E quando nós sabemos que Deus é o Criador, qual é o nosso desejo espontâneo que sai de nós? De adorarmos o nosso Criador. Mas Satanás não quer que o Criador seja adorado, porque quer que o adorem a Ele. Então ele leva as pessoas a esquecer-se do sábado. Porque o sábado é um sinal especial. E se a Bíblia diz que no tempo do fim haverá um povo que guarda os mandamentos de Deus, isso significa que guarda todos. E se há pessoas que se lançam contra essas pessoas, então isso significa que essas pessoas não guardam os mandamentos de Deus. E quando nós juntamos este dado que nós descobrimos hoje com o dado que descobrimos ontem, que os grandes poderes são usados por Satanás, será o catolicismo e o protestantismo, nós nos apercebemos claramente que o sábado será o grande ponto de controvérsia na luta final. E amanhã vamos ver mais em detalhe este ponto. Porque católicos e protestantes têm uma coisa em comum. Não respeitam o dia de sábado. O dia genuíno que Deus instituiu no princípio. E em lugar dele, aceitam um dia espúrio. Um dia que não tem nenhuma autoridade, a não ser a autoridade, entre aspas, que Satanás lhe deu. Estão então a compreender qual é o sinal de Deus? Tanto mais que nós vimos que o sábado é um sinal entre mim e vós. Sabem que no livro do Apocalipse, e o nosso tempo está quase a terminar e vou rematar isto, no livro do Apocalipse, o sinal de Deus opõe-se à marca da besta. Se o sinal de Deus é o sábado, o que é que vocês acham que é a marca da besta? A marca da besta é o domingo. A marca da besta é o domingo.
E é sobre esta controvérsia que haverá a grande luta final, neste conflito milenar, que já dura há cerca de 6.000 anos. O sábado. Amigos, se nós queremos permanecer do lado de Deus, se nós queremos ser fiéis a Ele, nós temos que observar e nós temos que respeitar este sinal que está no meio da lei de Deus. Assim como Deus estabeleceu uma árvore no jardim, que estava no meio do jardim para testar a obediência dos nossos primeiros pais. Sabem que é muito interessante que o grande teste que surgirá no final da história deste grande conflito é muito semelhante ao teste que estava no início. No início, uma árvore no meio do jardim para testar a fidelidade de Adão e Eva. Para Deus ver se eles realmente eram obedientes a Ele ou não. No tempo do fim, um teste no meio da lei para testar a obediência e para se ver através desse sinal se realmente nós estamos do lado de Deus ou não. Amigos, o grande conflito final não vai ser um conflito militar lá no Médio Oriente. Esqueçam isso. Isso é tretas, puras tretas. Pois bem, aquilo que a palavra de Deus nos diz é que o grande conflito final vai começar lá mais para o oeste, não para o leste, não lá para o Médio Oriente. Nem tem a ver com árabes, nem israelitas, nem japoneses, nem russos, nem chineses. Não tem nada a ver com eles. O grande conflito final vai surgir da parte de pessoas que clamam servir o mesmo Deus daqueles que eles vão perseguir. E vão perseguir porque a única diferença que há entre eles, e é uma diferença de peso, é que aqueles que estão do lado de Deus respeitam Deus e observam os seus mandamentos. E em particular este grande mandamento que está no centro da lei de Deus e que servirá de teste de lealdade e que comprovará através desse teste se nós estamos do lado de Deus ou não estamos. No fundo é uma luta entre dois senhores. O dia que nós escolhemos manifesta de que lado nós estamos, do lado de Deus, o Criador do sábado, ou do lado de Satanás, o Criador do domingo. Este é o assunto do grande conflito final. Que Deus nos ajude a permanecermos do lado do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado porque mais uma vez, de forma clara, Tu nos mostraste a partir da Tua palavra, Senhor, que é tão importante este assunto da obediência. E obrigado por nos ajudares a compreender de uma forma muito clara que o sábado, que está no centro da Tua santa lei, será o elemento crucial neste grande conflito entre o bem e o mal nos últimos momentos da história deste mundo. Ó querido e bom Pai, nós queremos estar do Teu lado. Nós queremos ser obedientes a Ti. Não queremos seguir o caminho que os nossos primeiros pais seguiram inicialmente, que desobedeceram claramente à Tua ordem. Nós queremos ser obedientes a Ti. E assim como Adão e Eva foram desobedientes e foram expulsos do jardim, o livro do Apocalipse nos diz, conforme já vimos, que aqueles que são obedientes aos Teus mandamentos têm assim direito a entrarem no jardim e a poderem ter acesso à árvore da vida. Ó Senhor, dá-nos a coragem, dá-nos a motivação, dá-nos a perseverança para nós podermos ser obedientes a Ti e, em especial, a este sinal, que é o sinal de que Tu és o nosso Criador. Ó bom Pai, nós queremos continuar a adorar-Te, porque Tu és o nosso Criador. Tu criaste todas as coisas, nos criaste igualmente a nós. E nós queremos reconhecer esse facto. Nós queremos reconhecer que, se estamos vivos, devemos a Ti. E se continuamos com vida, devemos a Ti. E por isso, Senhor, queremos adorar nenhum outro ser a não ser o nosso Criador. E que Tu nos ajudes para que, através da observância do Teu santo dia, desse memorial da criação e do Criador, nós possamos demonstrar a nossa lealdade a Ti. E, através dessa lealdade, nós possamos receber de Ti a santificação que Tu nos prometes. Livra-nos de todo o mal, Senhor. E dá-nos força e perseverança, porque acreditamos que, à medida que nos aproximamos do fim, o conflito vai ser cada vez mais intenso. Mas também acredito, Senhor, que todos aqueles que pela fé quiserem permanecer do Teu lado, eles verão maravilhas que Tu farás em nosso favor, em favor de todos aqueles que Te querem ser fiéis. Ajuda-nos, pois, Senhor. Te pedimos tudo e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.